Quantas vezes você já se sentiu sem forças, sem direção, sem ânimo para continuar? A verdade é que em muitos momentos da vida, a nossa alma se vê sobrecarregada. E é justamente nesses instantes que o Senhor nos chama para algo profundo, a oração. Não se trata apenas de repetir palavras, nem de cumprir um ritual religioso. A oração é vida, é encontro, é o lugar onde o nosso coração se conecta com o coração de Deus. Jesus, em Lucas 18:1, contou uma parábola para nos ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Veja, ele não disse, orem apenas quando tudo estiver difícil, ou orem só quando precisarem de um milagre. Ele nos instrui a orar sempre. Isso significa que a oração não deve ser apenas um recurso de emergência, mas o ar que respiramos espiritualmente. Se o próprio Filho de Deus, que vivia em perfeita comunhão com o Pai, separava momentos para orar de madrugada, para buscar força antes de enfrentar a cruz, para agradecer antes de partir o pão, quanto mais nós precisamos dessa disciplina espiritual. Se ele, que era santo, puro e cheio de poder, fez da oração o centro da sua caminhada, como nós ousaríamos negligenciá-la? A oração é o termômetro da nossa fé. Você pode ter títulos, cargos, ministérios, dons, mas se não tiver vida de oração, falta a essência. Porque um crente sem oração é como uma lâmpada desligada. Tem a estrutura, mas não tem luz. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que quando um cristão dobra os joelhos, o céu se move, as correntes se quebram e milagres acontecem. Por isso ele luta tanto para nos distrair, para nos cansar, para nos manter ocupados demais. Mas a vida de oração precisa ser intencional. Orar não é algo que sobra do dia, não é apenas quando dá tempo. É um compromisso, é batalha. Precisamos lutar para proteger o nosso tempo de oração. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo no coração, eu quero uma vida de oração mais forte, mais profunda, mais verdadeira. Talvez você já tenha se cansado de orações superficiais, repetitivas, que parecem não sair do lugar. E eu quero lhe dizer, há um caminho mais profundo em Deus. E esse caminho começa com o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina em Romanos 8, 26 e 27 que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso é poderoso. Quando suas palavras falham, quando sua voz não consegue expressar a dor da sua alma, quando tudo que você tem são lágrimas, o Espírito Santo pega essas lágrimas e as transforma em oração perfeita diante de Deus. Sem Ele, a oração é seca, fria, mecânica, mas com Ele, a oração ganha vida, poder, autoridade. É o Espírito que nos ensina a clamar conforme a vontade de Deus. Ele que transforma gemidos em vitória. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 6:1 para não fazermos repetições vazias como os pagãos, pensando que seremos ouvidos pelo muito falar. O segredo não está no volume, nem na quantidade de palavras, mas na intensidade da presença de Deus na oração. Não é sobre o quanto você fala, mas sobre o quanto o Espírito Santo enche as suas palavras com o poder do céu. Paulo também reforça isso em Efésios 8:18, quando diz: orem em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Oração não é apenas para os momentos de desespero, é para todos os dias. É a nossa arma contra as trevas, é o nosso escudo contra a tentação, é a nossa força no dia mau. E você pode estar se perguntando, mas será que funciona mesmo? Será que a oração pode mudar algo? A resposta é sim. Pensa em Daniel, que mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões, não abriu mão de orar. Pense em Ana, que em meio à sua dor e esterilidade, clamou até receber o filho que se tornaria profeta. Pense em Elias, que orou e o céu se fechou, e depois orou de novo e a chuva voltou. Tiago nos lembra, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, não deixe para buscar a Deus apenas quando tudo estiver em chamas. Não trate o Senhor como uma saída de emergência.
busque-o na calma, na rotina, no silêncio. Ame-o nos pequenos momentos, converse com ele na sua caminhada diária, porque a oração não apenas muda circunstâncias, mas muda você. Quando você ora, sua fé é fortalecida, seu coração se torna mais sensível à voz de Deus, sua vida espiritual se alinha aos céus. E mesmo quando as respostas não chegam na hora, o simples ato de permanecer em oração é um ato de vitória, porque você está se conectando à fonte da vida. Muitos cristãos ainda veem a oração apenas como uma forma de pedir bênçãos ou apresentar pedidos diante de Deus. Mas a oração vai muito além disso. Orar é também guerrear. Orar é lutar contra as forças espirituais que tentam nos afastar do propósito de Deus. Paulo, em Efésios 6, quando fala sobre a armadura de Deus, conclui com um mandamento claro: orem em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e vigiem com toda perseverança. Você percebe a ligação? A armadura sem oração é apenas teoria, mas quando você ora, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito se tornam armas vivas nas suas mãos. Sem oração, você fica vulnerável. Com oração, você se torna inabalável. E note um detalhe: Paulo não diz se o dia mal vier, mas quando o dia mal vier. Isso significa que a batalha é certa. O inimigo tentará lançar setas de medo, tentações, dúvidas e ataques. Mas a oração é o lugar onde você encontra força para resistir. Se a sua vida de oração é fraca, quando as tempestades vierem, você vai se abalar. Mas se a sua vida de oração for firme, quando o vento soprar, você permanecerá de pé. Jesus deixou isso claro na parábola da casa construída sobre a rocha. As chuvas vieram, os rios transbordaram, os ventos sopraram, mas a casa permaneceu firme porque estava alicerçada na rocha. Essa rocha é Cristo, e a oração é o que nos mantém firmes nessa rocha. Pense em Daniel. Mesmo com o decreto de morte, ele não deixou de orar 3 vezes ao dia. Foi a sua fidelidade em oração que o sustentou diante dos leões. Pense em Ana. Enquanto todos ao redor zombavam dela, ela não desistiu de clamar. Suas lágrimas se tornaram oração e abriram o ventre estéril. Pense em Elias, que com uma simples oração alinhada com a vontade de Deus, fechou o céu por 3 anos e com outra oração abriu novamente as comportas do céu. A oração de um justo é poderosa porque move o coração de Deus. Não é a eloquência, não é a quantidade de palavras, mas a sinceridade diante do Pai. Tiago nos garante que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas aqui está o segredo. Para orar com eficácia, você precisa do Espírito Santo. Sem ele, suas orações podem se tornar repetições vazias. Jesus nos alertou em Mateus 6,7 a não orarmos como os pagãos que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Deus não se impressiona com a quantidade de palavras, mas com um coração cheio da presença do Espírito. O Espírito Santo é quem transforma a oração comum em oração de poder. Ele pega o seu clamor e o alinha à vontade do Pai. É por isso que Romanos 8, 26 e 27 nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já passou por momentos em que não tinha palavras? Apenas lágrimas? Esses momentos não são fracasso espiritual. São os momentos em que o Espírito Santo está orando através de você. E o que acontece quando oramos no Espírito? Correntes são quebradas, fortalezas são derrubadas, milagres acontecem. Não porque somos fortes, mas porque a oração no Espírito conecta o céu à terra. Lembre-se, oração não é apenas comunicação com Deus, é também confronto contra as trevas. O diabo teme um cristão que ora, porque ele sabe que um crente de joelhos é mais perigoso que um exército inteiro em pé. A oração abre portas que o inimigo tentou trancar. A oração traz libertação onde havia cativeiro. A oração restaura famílias, cura corações e levanta os caídos. E talvez você pergunte, mas como eu oro no Espírito? A
A resposta é simples e profunda. Convide o Espírito Santo para guiar suas orações. Peça a Ele para colocar os temas em seu coração, para conduzir suas palavras, para inspirar até mesmo o silêncio. Leia a palavra de Deus antes de orar, porque a palavra é a espada do Espírito e Ele a usará para te lembrar promessas que você pode declarar em oração. Às vezes, você vai orar em palavras, outras vezes em cânticos, outras vezes em gemidos e até em línguas espirituais. Mas em todas essas formas, quem conduz é o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, não desista da oração. Não desista mesmo quando parecer difícil. Persevere. A oração pode não mudar sua situação de imediato, mas com certeza mudará você. A oração te fortalece, te prepara, te molda. A vida cristã sem oração é como tentar lutar sem armas. Mas a vida cristã cheia de oração é como viver debaixo da proteção do céu. Quando você ora, você se cobre com a presença de Deus. Se você acredita no poder da oração, escreva nos comentários: eu vou orar com o Espírito Santo. Compartilhe também essa mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que oração é guerra e vitória. Até aqui, entendemos que a oração é essencial, que ela é tanto comunhão quanto guerra espiritual, e que precisamos do Espírito Santo para orar com poder. Mas agora quero que você reflita em algo profundo. A oração não é apenas sobre pedir, mas sobre ser transformado. Quando você entra na presença de Deus em oração, não sai de lá do mesmo jeito. A oração molda o seu coração, fortalece sua fé, renova sua mente e limpa sua alma. É no lugar de oração que Deus revela direções, abre caminhos e traz discernimento. Muitas vezes você não recebe exatamente o que pediu, mas recebe algo maior, a paz que excede todo entendimento. A Bíblia nos garante em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja, a oração não apenas muda circunstâncias, ela muda você. Ela coloca paz onde havia ansiedade, esperança onde havia desespero, confiança onde havia medo. É por isso que Jesus disse em João 15, 7, Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer em Cristo significa viver em constante comunhão com Ele, e isso se mantém através da oração. A oração é o oxigênio da vida espiritual. Sem ela, sua fé sufoca. Com ela, sua fé floresce. A oração desperta o espírito, mantém seu coração sensível à voz de Deus e abre seus olhos para perceber o agir do Senhor até nos detalhes mais simples. Talvez você se sinta fraco. Talvez sua vida de oração esteja fria. Talvez você até já tentou, mas não conseguiu manter constância. Eu quero te dizer, não desista. A vida de oração é construída passo a passo, momento a momento. Mesmo as orações simples, quando feitas com sinceridade e guiadas pelo Espírito Santo, tocam o coração de Deus. Agora, vamos juntos elevar nossa voz em oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença neste momento. Reconheço a minha fraqueza, reconheço a minha limitação, mas também reconheço o Teu poder. Senhor, eu não quero viver uma vida rasa de oração. Eu não quero viver apenas na superfície, eu quero mergulhar fundo na Tua presença. Enche-me com o Teu Espírito Santo, que Ele venha transformar a minha vida de oração, que Ele coloque palavras na minha boca, gemidos no meu coração, lágrimas santificadas nos meus olhos, tudo para a glória do Teu nome. Senhor, eu te peço discernimento para reconhecer as ciladas do inimigo, força para resistir às tentações e coragem para permanecer firme mesmo quando tudo parecer difícil. Assim como Daniel, eu quero ser fiel em oração,
Assim como Ana, eu quero clamar até ver milagres. Assim como Elias, eu quero orar com ousadia e ver o céu se mover. Pai, abre os céus sobre a minha vida. Derrama um renovo do Teu Espírito sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família. Que a Tua presença seja meu abrigo, que a Tua voz seja minha direção, que a Tua vontade seja o meu prazer. Eu rejeito toda distração, toda frieza espiritual, toda preguiça que tenta me afastar da oração. Eu escolho buscar a Tua presença todos os dias. Eu escolho andar em comunhão contigo. Eu escolho viver cheio do Espírito Santo. E desde já, eu declaro que toda corrente está quebrada, toda fortaleza do inimigo está caída, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Obrigado, Senhor, porque sei que o Senhor me ouve, sei que o Senhor responde, sei que o Senhor está comigo. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a oração é o maior presente que Deus nos deu, o acesso direto ao trono do Pai. Nunca despreze esse privilégio. O Espírito Santo está pronto para te ajudar. Confie, persevere e viva uma vida de oração constante. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu quero viver uma vida de oração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento para voltar à oração. E não se esqueça, se inscreva no canal para receber mais mensagens, orações e palavras de fé que vão fortalecer a sua caminhada com Deus.